Vamos falar sobre topologia de rede, isso aqui despenca em prova de concurso. Vamos direto ao ponto. Barramento, né? O que seria a topologia de barramento, como é que funciona, quais são as características. Nesta topologia, todos os nós se conectam a um mesmo meio de transmissão compartilhado, ou seja, vão compartilhar o mesmo meio de transmissão. Cada nó pode ouvir, isso que é importante, hein? Isso aqui cai em prova. Todas as informações transmitidas, o que facilita a mensagem do tipo difusão ou broadcast. Ou seja, vão ouvir. Não significa necessariamente que todas vão receber essas informações, que isso fique claro, tá? Mas elas podem ouvir essas informações. O controle de acesso ao barramento pode ser centralizado por uma estação especial ou descentralizado, distribuído entre todos os nós. Uma vantagem é que falhas em um nó geralmente não causam parada total do sistema. O desempenho, no entanto, depende do meio de transmissão, do número de nós e do protocolo de acesso utilizado. Aqui temos aqui um exemplo prático de como funciona um barramento ou um bus. Olha só, nós temos aqui um único meio de transmissão compartilhado. E aqui ele vai distribuir aqui por aqui, né, as informações. E todos podem escutar, podem ouvir essas informações, esses dados sendo enviados aqui na rede. A ideia lá que foi falada anteriormente, se acontecer digamos, esse nó aqui, ele parou, não tem problema. Ele continua transmitindo, tá? Ele continua transmitindo, não tem problema. Não vai atrapalhar a rede, por quê? Porque o nó, ele não vai interferir na transmissão em si, beleza? Claro, o que vai atrapalhar, nós até nem falei sobre desvantagem, mas desvantagem. Qual seria a desvantagem? Se esse meio de transmissão aqui para, é interrompido, toda a rede para. Então aqui é uma grande desvantagem. Deu problema aqui nesse meio de comunicação para todo mundo, toda a rede para de funcionar. Fora isso, ela funciona normalmente se algum dispositivo, claro, como foi falado lá em tese, se um dispositivo para, em tese, é para os demais continuarem funcionando por meio dessa topologia de barramento. A gente tem outra desvantagem também aqui, que é a questão das colisões. Vamos falar isso futuramente, mas colisões, né? Quando você aqui, ó, você envia mensagem daqui, dado dali. Se você envia muitos dados, não tem controle algum aqui dentro, você vai ter várias colisões. Podem ocorrer colisões dos dados aqui, podem dificultar, atrapalhar o bom funcionamento da rede. E agora a topologia estrela, né? Estrela que é muito conhecida, das que mais despencam em prova de concurso. Todos os usuários se comunicam através de um nó central, grava esse nome, ou nó centralizado, isso aqui é a palavra-chave. Quando você vê isso aqui, nó central, já pode marcar com coragem, convicção, que a resposta é topologia estrela. Este nó central pode atuar como comutador de mensagens, compatibilizar velocidades de comunicação e até converter protocolos entre dispositivos de fabricantes diferentes. Ou seja, olha só que interessante, compatibilizar velocidades. Tem até uma questão de prova, que eu acho, não sei se vai ser nessa aula que eu vou trazer, e uma questão de prova pesadíssima, um concurso público do MPU, que trouxe uma questão que trazia esse assunto aqui, vamos dizer assim, dentro do escopo de modo geral. E você tinha que entender como funciona uma topologia estrela, em especial o switch, para entender essa parte aqui, ó, de compatibilizar a velocidade de comunicação, porque tem muito a ver com isso. Inclusive determinar, né, ó, como multar as mensagens, né? Como multar as mensagens e converter protocolos. Ou seja, ele faz um controle dessa rede de modo geral. Uma falha em uma estação ou em seu elo de ligação afeta apenas aquela estação. No entanto, uma falha no nó central pode derrubar todo o sistema. Essa é uma grande desvantagem. A expansão da rede é limitada pela capacidade de processamento e gerenciamento do nó central. Já que temos aqui, ó, um nó central, que pode ser um hub ou um switch, tá? A gente vai ver mais adiante a diferença entre os dois, basicamente, que pode mudar entre os dois, mas aqui, fisicamente, a topologia estrela é essa aqui, o hub ou o switch, onde vários dispositivos estão conectados a esse nó central, que é esse equipamento central, que é essa estrela, né? Topologia estrela, que pode ser um hub, um switch, pode servir aqui como um aparelho dispositivo que vai distribuir para os demais dispositivos da rede, vai fazer o gerenciamento dos dispositivos na rede.
Temos também hierarquia, ou tree, chamada de árvore, né? Tree seria árvore em inglês. Também conhecida como topologia em árvore essencial. É essencialmente uma série de estrelas interconectadas, geralmente com uma estrela central, de onde partem outros ramos. É muito utilizada em aplicações de supervisão em tempo real, como automação industrial e bancária. A ramificação de sinal pode causar problemas de propagação e reflexão, o que geralmente limita a taxa de transmissão em comparação com a topologia barramento. Então aqui, ó, são várias, seria assim, seria uma estrela, aqui seria a topologia estrela, e ela conecta com esse aqui, e esse conecta com esses aqui, e assim vão criando-se vários ramos. Lembra uma árvore, né? Com vários ramos. E vai fazendo isso. Como eu falo aqui, né, questão de uma desvantagem, aqui não falou, acho que não falei sobre isso. Mas uma desvantagem também seria a mesma coisa, parecida com a topologia estrela, até porque a gente vê que a árvore seria várias estrelas. Se esse aqui para, os demais conectados a ele vão parar. Agora, se esse aqui para, por exemplo, ó, vamos lá, nós temos ramificações. Se esse aqui paralisar, esse aqui continua funcionando normalmente, porque está em outra ramificação. Então não vai interferir nas demais redes. Então essa também é uma ideia interessante de se pensar quando falamos de arquitetura, hierarquia ou em árvore. Temos também a topologia anel ou ring. Consiste em estações conectadas através de um caminho fechado. A transmissão de dados pode ser bidirecional, ó, pode ser, tá? Bidirecional, isso aqui é importante saber, que pode cair em prova. Pode ser bidirecional. A pessoa está horrível aqui para poder marcar. Mas a configuração unidirecionais são mais comuns para simplificar os protocolos de comunicação. Quando o nó envia uma mensagem, ela circula pelo anel até ser retirada pelo nó destino ou retornar à origem, dependendo do protocolo. Os maiores problemas desta topologia são a sua baixa tolerância a falhas, ou seja, uma linha interrompida em um anel unidirecional, obviamente, ó, pode parar todo o sistema. Uma estação monitora pode ser usada para gerenciar o anel e resolver problemas com mensagens circulando indefinidamente. Vamos lá. Vamos entender o que foi falado na teoria. Primeira situação, como é que funciona? Ela pode ser unidirecional, ou seja, ela pode ir em uma direção. Esse aqui quer mandar mensagem, ó, esse quer transmitir para esse aqui. E vamos supor que é unidirecional. Se é uni, ele vai mandar para cá. Esse aqui vai ver a mensagem e vai mandar para esse. Beleza, chegou, parou a mensagem. Enquanto não chegar, ele vai enviando. Se acontecer algum erro, e como foi falado agora há pouco, né, indefinidamente, ele pode ir enviando em um ciclo sem fim. Então deve ter uma estação monitora para poder dizer, não, peraí, ó, não é para enviar, já deu certo ali, já encontrou, não encontrou, já interrompe a mensagem. O problema no unidirecional, como a gente falou, é isso. Se é unidirecional, vem só para cá. Se essa conexão aqui é interrompida, ele não vai conseguir chegar aqui, porque está interrompida a conexão. Por outro lado, se for bidirecional, ele pode mandar para cá ou pode mandar para cá, não tem problema. Ah, interrompeu a conexão aqui. Ele pode voltar e vir por aqui e entregar a conexão por aqui. Não tem problema. Por que é chamado de token ring? Olha só, coisa importante explicar. Por quê? Porque é como se fosse um token ou um anel, né? É sinalizado. Tem aqui um anel, um token, tá aqui com ele. Um bastão, né? Um bastão, vamos dizer assim. Tá aqui, o bastão tá aqui. Segurou o bastão, passa o próximo bastão. Então seria basicamente isso. Um bastão que é enviado para o próximo. Por isso chamado topologia anel ou token ring, muitas vezes. Que seria um bastão, uma espécie de bastão que é enviado até chegar no seu destino final. Redistribuída ou malha ou mesh. O que seria a malha ou mesh? É uma configuração formada por vários pontos de concentração, cada uma com seu próprio conjunto de terminais. As ligações são estabelecidas apenas entre esses pontos de concentração, o que reduz custos de linha, mas exige que essas linhas tenham alta capacidade de transmissão. Existem duas variações principais. São elas as completamente conectadas,
que seria cada ponto central está conectada a todos os outros, ou seja, cada um é conectado em si, oferece confiabilidade muito alta e baixa probabilidade de congestionamento, mas é um custo elevado. A gente vai entender por que quando vê a imagem aqui. Já o parcialmente conectada, ela consegue alguma redundância sem um custo de comunicação tão alto quanto na rede completamente conectada. Vamos ver aqui. Antes de vermos aqui na prática, vamos olhar primeiro aqui a imagem para te explicar melhor. Olha só, como é que funciona? Ó, se ela é uma rede que ela é totalmente conectada, cada um se conecta com cada um. Se conecta com esse aqui. Ó, vê que ele conecta com esse. Ele conecta, deixa eu ver se tem conexão. Eu acho que é com esse aqui, né, ó. Não sei se está errado aqui a conexão. Esse aqui parece que não é não. Mas veja, se ela for, como diz aqui, né, a definição completamente conectada, cada um deles se conecta com todos, tá? Com todos. E aqui que está a questão de você ter uma redução grande de falhas de conexão. Porque, digamos, se por um acaso, vamos supor, esse aqui precisa conectar com esse aqui e falha essa conexão aqui, por exemplo, ele pode ir para outro lugar, pode ir por aqui, e esse aqui conectar com esse. Ou seja, ele vai evitar ali ao máximo, ele vai garantir uma maior confiabilidade e até certa velocidade dentro da rede, que malha ou mexe. Então veja que são várias, parece uma rede mesmo, uma malha, ó. São vários conectados entre si, beleza? Algo interessante é isso aqui, ó. Isso aqui cai em prova, tá? Principalmente a César Granil gosta muito de pedir isso aqui, que é o custo que você calcula em nós dentro da rede. Qual é a fórmula? Essa aqui, ó. Você nunca pode esquecer essa fórmula se a tua prova, se a tua banca ela pede topologias, que é N, que seria a quantidade de nós, vezes N menos 1, dividido por 2 links. Como é que funciona isso? Um exemplo, eu tenho aqui um nó que vão ser 5 computadores. Aí seria o que? Substituindo, ó, o N, que é os nós, são 5 computadores, vezes 5 menos 1, que são 5 computadores menos 1, dividido por 2, ó. Pra você entender, dividido por 2, para você entender melhor, vou dividir por 2, ó. Beleza. Isso aqui vai ser igual a 5 menos 1, não lembra a regra do parêntese? Faz o que está entre parênteses, né? 5 vezes 5 menos 1, 5 menos 1, 4. 5, aí fica aqui, ó, 5 vezes 4, né? Dividido por 2. Quanto é 5 vezes 4? 20. 20 por 2 é igual a 10, né? Que eu fiz diferente. Eu fiz o seguinte, ó. 5 vezes 4, 20. Depois repeti aqui o 2, ó. Aí fica 20 dividido por 2 igual a 10. Beleza? Mas não tem mistério. Vamos fazer outro só para você entender. Vou colocar um número aqui, ó. Um número 4, para ficar mais fácil da gente calcular aqui. Vamos lá. É N vezes N menos 1 dividido por 2. N você substitui por 4, os nós. 4 vezes 4 menos 1, só substituir, não tem mistério, e divide por 2. 4 menos 1, 3. Então aqui vai ser 4 vezes 3 dividido por 2. Vamos lá. 4 vezes 3, 12. 12 por 2, 6. Então, numa malha com 4 nós ou 4 positivos, são necessários 6 links, ou 6 conexões para essa malha. Então, assim, calcula, basicamente, muito fácil, só você lembrar da fórmula e você acerta questões de prova em relação a esse conteúdo.
E as híbridas, né, o nome já diz, a híbrida é mais utilizada em grandes redes, né, você pode mesclar tudo isso, mesclar anel com topologia barra, com topologia árvore, você pode mesclar tudo isso, e são muito utilizados atualmente.